Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Para relembrar, a gente começou a estudar derivadas. Para estudar derivado, o que foi que a gente viu? Primeiro, aquela questão de proporção, né? Que existe, a gente começou trabalhando com uma fração onde existe uma interligação, tá? Você tem uma variação. No caso, os exemplos que eu dei, tá bom? Que foi de velocidade, tá? Que foi aquela história da lombada eletrônica, a variação é o tempo. E o tempo vai variando, e aí interligado para ele vai variando também o quê? A posição. Tá? Então, quando a gente faz uma proporção entre o quanto você caminhou dividido pelo tempo que levou, você tem uma relação de proporcionalidade aí. Tá? Essa relação, tá, que existe entre essas diferenças foi trabalhado com o conceito de limite e a gente entendeu isso e chamou de derivada. Tá bom? Beleza. Só que aí, quando a gente começou a trabalhar com as situações, e a princípio eu estou trabalhando apenas com polinômio, tá? X elevado a um determinado valor de potência. Essa potência pode ser um número inteiro, tá? Ou mais geral, de um número racional. Ou seja, significa que na potência eu não posso colocar uma raiz de 7, não posso colocar um valor de π, tá? A princípio seria isso para a gente entender. Tá bom? Beleza. Então a gente tem isso. Conseguiu fazer essa descrição. E aí, descrito isso, a gente entendeu, a partir das questões de limite, que poderia reajustar a derivada, ou seja, ao invés de calcular ela utilizando o conceito de limite, por observação, se viu que se faz um ajuste mais simples. Qual é o ajuste? Se você tem um termo de polinômio, então, e você vai derivar ele, o que é que você faz? Abaixa o valor que está na potência, ou seja, esse valor que está na potência, ele passa a multiplicar o polinômio que vai vir, repete o fator de x e a potência que a gente tem, tá, subtrai de 1. Ou seja, se tiver x ao cubo, então o 3 desce para multiplicar. Repete o valor de x e a potência que era 3 você subtrai de 1, ou seja, fica x ao quadrado. Isso vai se repetir por toda a cadeia do processo. Tá? Entendido isso, aí eu coloquei algumas propriedades para fixar isso aí. Tá bom? São as seguintes, eu vou colocar lá nas propriedades para a gente relembrar. São elas. Primeiro, regra da constante. Certo? A derivada de uma constante, ela vai ser sempre igual a zero. Por quê? Se derivada é uma relação de diferença que existe, tá? Ou seja, se você perceber, derivação vai ser uma variação, relação à variação. Se ele é constante, então não varia. Se ele não varia, é zero. A variação de uma constante é zero. Segundo ponto, da regra da identidade. E aí a gente já começa a utilizar aquele fator do quê? A baixa potência, que é 1, fica x elevado a 1 menos 1 dá zero. Tá? Qual é o detalhe aí? Existe uma regra lá do ensino médio que a gente aprendeu, e a gente só precisa ter um cuidado mais à frente, que se você pegar qualquer número e elevar ele a zero, o resultado dá 1. Então ficaria 1 vezes 1, que dá 1. Tá? A gente só tem que ter um cuidado, pessoal, agora é que a partir de limite, você nunca pode acreditar que 0 dividido por 0 não existe solução. A gente viu que há situação que a gente consegue perceber, não é porque tem o 0 dividido por 0. E aqui também, ó, já que a gente está trabalhando com o conceito de limite, mesmo que ele não fique claro novamente, certo? Está embutido nas relações. Então, o 0 elevado a 0, a gente vai ver algumas situações que nem sempre dá 1. Tá? Pode dar 1, pode dar 0, ou pode dar uma ideia aleatória. Tá? Mas beleza. A regra da potência, que é essa que eu citei para vocês, que é se você tem x elevado a n, a derivada dele com relação à variação dele, ó, pessoal, se lembra, é a variação. O que faz essa minha função variar é o x. À medida que eu coloco valores em x, eu tenho resultados diferentes. Então,
Os valores de x fazem a minha relação variar. Então, quem é a variável é o x. O n vai estar sempre fixo. Tá? Ah, mas aqui não tem um valor, professor. Sim, porque eu não coloquei. Mas o n está fixo. Beleza. A regra é baixa a potência, repete o fator de x e a potência menos 1. Tá? Depois, regra da homogeneidade, que é o quê? E se eu tiver uma constante multiplicando uma função? Assim como era em limite, repete a constante, certo? Vezes o limite da função, a derivada segue a mesma regra. Repete a constante vezes a derivada da função. Tá? Beleza. Depois, regra da soma, assim como era em limite. De novo, se eu estou trabalhando com limite, as regras, basicamente, elas se aplicam de novo. Então, ó, o limite da soma era a soma de limites. Então, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. A mesma coisa vale para a diferença. Tá? Tanto mais quanto menos. Regra do produto. Eu tinha que ter cuidado lá. O produto só existe se os limites existirem. Aqui, a derivada é a mesma coisa. Tá? Qual é o detalhe aqui? Que na derivada, ó, a derivada do produto ela é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais, repito, a primeira função vezes a derivada da segunda. Ela é só chata de descrever, tá? Mas se você compreendeu a regra, que é aqui, ó, função vezes função mais função vezes função, derivada no início e no fim. Tá bom? Beleza. A derivada do quociente, assim como a gente tinha antes, limite do quociente existe de uma fração, desde que o limite do denominador e o limite do denominador existam. Tá bom? E aí vale. Beleza. Daqui é a mesma situação. O detalhe é que a regra de construção é um pouco diferente. Tá? Não é a derivada do numerador dividido pela do denominador. Não. É, ó, derivada da função do numerador vezes o denominador menos função do numerador vezes derivada da função do denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. E aí a gente chega, pessoal, na que eu preciso chamar a atenção, que geralmente é onde as pessoas mais têm problema na descrição, que é a chamada regra da cadeia. Tá? Por que isso? Primeiro, você, para trabalhar com ela, você vai trabalhar com funções compostas. Tá? O que é uma função composta? É uma função que está sendo aplicada em outra. Se você tem uma função aplicada dentro de outra, você tem a chamada função composta. Tá? Aqui está um exemplo. Uma função f é chamada de função composta se ela for exatamente igual a uma função g, onde a variável dela é uma outra função. Tá bom? Beleza. Então, imagine que você tem uma função composta. Ela é indiferenciável. Tanto a função f, tá? Quanto a função g. Tem que ajustar aqui, ó. É o f que f e g são funções que têm derivada. Tá bom? Ou seja, a derivada de f existe e a derivada de g existe. Então, a derivada da função composta, tá bom? É descrita da forma. E aí vai. Você vai derivando, pessoal, da função de fora para de dentro. Primeiro deriva a função que está fora, depois deriva a função que está dentro. Ou seja, a derivada de uma função composta é a derivada da função f com relação a g vezes a derivada da função de g com relação a x. Deixa eu tentar dar um primeiro exemplo, tá bom? E nessa construção do exemplo, eu vou mostrando a vocês como é que a gente faz. Vamos lá. Deixo só claro aqui, pessoal, se você tem uma função que ela tem uma potência, ó, você tem toda uma função que tem uma potência. Então, aquela regra que a gente aplicou anteriormente de baixa potência, ó, na derivada, baixa potência,
repete o valor de x, só que em vez de x agora, você tem uma função. Então, repete o valor da função e a potência você subtrai de 1. O único detalhe que você acrescenta é que você ainda vai multiplicar pela derivada da função do que está aqui dentro. A gente vai fazendo isso, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. A função que está aqui, f, a minha função f é igual à expressão de y, tá bom? Que é igual a y ao cubo. E y é uma função que é igual a 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. F é uma função polinomial e y também é uma função que tem polinômio. Tá bom? Beleza. Eu vou escrever ela à parte, tá bom? Para que a gente entenda melhor, eu vou fazer um passo a passo dela, porque essas funções geralmente elas exigem um certo cuidado. Tá bom? Então a ideia seria o seguinte, vamos lá. Lá você tem a função f de y igual a y ao cubo. E você tem, ó, a função de y de x igual a 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Tá? Vou pegar essas funções separadas. Aí eu pergunto a vocês o seguinte. Se eu quiser calcular a derivada da minha função f, quem é que faz o f variar? Aí fica claro, ó, pessoal, a função f vai variar quando o y vai variar. Então a derivada dele vai ser com relação a y. Tá bom? Pela regra. Só que isso aqui, lembra, ó, o meu valor de y, então, a derivada da função f com relação a y vai ser exatamente a derivada de quem? De y ao cubo. Quem é a derivada de y ao cubo? Ah, professor, é simples. Baixa a potência, vou repetir o valor de y, e a potência que era 3 eu vou subtrair de 1. Então 3 menos 1 dá 2. Então, ótimo. A gente já sabe disso aí. Na segunda que a gente tem, ó, quem é a derivada de y? A pergunta é, quem é que faz a expressão de y variar? Ah, professor, quem faz a expressão de y variar é o valor de x. Então, ó, é o valor de x. Beleza. Se é assim, então você tem, ó, a derivada de y com relação a x. Ou seja, você vai derivar a expressão 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Então, do que a gente tem antes, que eu mencionei de novo, propriedade de derivada. Derivada da soma ou diferença é a soma ou diferença das derivadas. Então, 2 vezes x ao quadrado, vou derivar ele. O resultado dessa conta eu vou multiplicar por quem? Pela derivada de 3 vezes x menos a derivada do número 1. Eu ainda tenho regras a utilizar? Tenho. Tá? Uma constante vezes uma variação, ó, como é a derivada dela? Repete a constante vezes a derivada da função. Então, na primeira fica 2 vezes a derivada de x ao quadrado. Mais a derivada de 3 vezes x, de novo, ó, repete a constante vezes a derivada da função. Tá? Menos, aí aqui eu aplico, ó, quem é a derivada de uma constante? Sem problema nenhum, a gente já escreve que é 0. Tá bom? Beleza. Sendo assim, o que é que eu vou ter? Fica 2, que multiplica. Quem é a derivada de x ao quadrado? A gente já sabe, baixa a potência. Repete o valor de x. E o que era 2, ó,
vou subtrair de 1. 2 menos 1 dá 1. Mais, quem é a derivada de 3 vezes x? Ó, é a derivada de quem? É 3 vezes a derivada de x. Então, repete o 3 vezes. Quem é a derivada de x? A gente já sabe que é 1. E ali, ó, no final, menos 0. Logo, é fácil todo mundo perceber que isso aqui vai dar 4 vezes x mais 3. Tá bom? Isso aqui foi quem deu a derivada. Ah, professor, mas o senhor ainda não fez a conta que está pedindo lá. Beleza. Imagina agora se você tivesse, ó, f composto com y de x. Você lembre que o f, ó, quem é a expressão? 2x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Então, no lugar disso aqui, certo? Já que é o y, então você teria a expressão, ó, como a função pega, ó, a variável dela e eleva ao cubo, então você está pegando a expressão, ó, 2x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Isso aqui elevando ao cubo. Ou seja, a função f composta com a expressão de y é 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1, tudo isso elevado ao cubo. Sendo assim, ó, quem é a derivada da função, ó, f composta com a função y? Tá? A gente sabe que a expressão é essa. Então, isso aqui seria a mesma coisa de quem? Da derivada de f com relação a y. Ó, a gente fez ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque quem faz f variar é o y. Então, tá aqui, ó. A variação de f com relação a y multiplicado aqui, ó, y de x, vezes a derivada da função y com relação a x. Tá ali, ó. Tá bom? Só que a gente já fez essas contas. A primeira dá quanto? Ó? A variação de f com relação a y é quem? 3 vezes y ao quadrado. Que isso aqui, ó, vou multiplicar depois por quem? A derivada de y com relação a x, que deu quanto? 4 vezes x mais 3. Dessa forma, só por questão de substituição, quem é y? Ora, o valor de y é 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Vezes, ainda, ó, só fiz substituir o valor de y. 4 vezes x mais 3. Ou seja, em outras palavras, a gente acabou de calcular por essa conta a derivada da expressão 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Isso aqui é elevado ao cubo. A gente calculou a derivada disso aqui. Está aqui, ó, a função composta. Mas será que esse raciocínio vai dar certo nos outros, professor? Vamos dar uma olhada? Observe que a derivada da função f com relação a x está aqui, ó, é o que a gente acabou de descrever. Será que dá certo no outro? E se a minha função é f de x, ó, for x à quarta menos 3 vezes x ao quadrado menos 6 vezes x mais 1 elevado a 2007? Como é que será que a gente faz essa conta? Se você imaginar, ó, pegar tudo que tiver dentro do parênteses, chamar ele de y, você volta a ter um raciocínio parecido com esse anterior. Então é y elevado a 2007. E o teu y quem é?
x à quarta menos 3 vezes x ao quadrado menos 6 vezes x mais 1. Então, qual é a primeira regra? Quem seria a derivada de y, ó, elevado a 2007? Baixa potência, está aqui, ó, 2007, vezes o fator de y, elevado a quem? 2007 menos 1, 2006. Tudo isso vezes quem ainda? A derivada de y. Quem é o y? X à quarta, menos 3 vezes x ao quadrado, menos 6 vezes x mais 1. Pronto. Calcula a derivada, que a gente já sabe das regras, ó. Derivada da soma ou diferença é a soma ou diferença das derivadas. E aí a gente calcula. Está aqui a derivada da função composta. E nesse outro caso aqui, ó. Ah, professor, mas nesse aqui é uma raiz cúbica. Aí você tem a raiz cúbica de 24 menos 3 vezes x mais x ao quadrado. Mas a gente pode, ó, pegar a raiz quadrada e racionalizar ela. Como é que fica? Tudo que está aqui dentro, dentro da raiz, se eu abrir e fechar um parênteses, ele está elevado a uma potência 1. Mas aqui tem x ao quadrado. Não, pessoal, eu não estou olhando termo por termo. Eu estou pegando tudo que está dentro da raiz. Tudo de uma vez, se eu botar dentro de um parênteses e disser que ele tem potência, o valor da potência seria 1. E aí é o grau o grau do que está dentro dividido pelo grau da raiz. Por isso que fica, ó, 1/3. A partir de agora a gente opera como antes. Só que eu já sei qual é a regra. Então, primeiro, ó, baixa a potência, está aqui, ó, 1/3. Vezes, repete tudo que está dentro do parênteses. E a potência eu vou subtrair de 1. 1/3 menos 1 vai dar menos 2/3. Eu ainda vou multiplicar esse resultado pela derivada do que está dentro do parênteses. Então, a derivada de 24 menos 3 vezes x mais x ao quadrado. E aqui nessa segunda, ó, nessa outra derivada, pessoal, já fiz a primeira, vou repetir tudo. Aqui, 1/3 vezes 24 menos 3 vezes x mais x ao quadrado, tudo isso elevado a menos 2/3. Vezes, aí a derivada, ó, de uma constante, que é 24, dá zero. Quem é a derivada de menos 3 vezes x? Menos 3. Repete a constante, derivada de x dá 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Mais derivada de x ao quadrado, que é quem? 2x. E aqui, pessoal, desse passo aqui para o próximo, é só ajuste. Tá bom? Só fiz ajuste. Ah, a potência do que está aqui nesse parênteses é negativa. Então, joga ele para o denominador. Aí usa a mesma relação. Ah, tem uma fração na minha potência. Então, o denominador é o grau da raiz. Está aqui, ó, grau 3. E o numerador é o grau que vai ficar no parênteses. Que então é, ó, agora, ó, grau 2. Ó, todo do parênteses. O que antes tinha grau 1, agora tem grau 2. Tá bom? Então, ó, isso aí não tem dificuldade. Eu vou aplicar essa regra da cadeia, pessoal, a partir de agora, tá? Em uma diversidade de expressões. A gente só precisa prestar atenção e saber qual vai ser o procedimento. Então vamos lá. Derivada de função trigonométrica. Para fazer as derivadas de função trigonométrica, pessoal, eu vou precisar desses dois limites fundamentais. Aquele limite de seno de x dividido por x, quando x vai para zero, é igual a 1. E limite de 1 menos cosseno de x dividido por x, quando x tende para zero, dizer que isso é zero. Tá bom? Eu vou precisar fazer isso aí. Ponto. Mas, professor, isso aqui deve ser muito difícil. A gente nunca trabalhou com isso. Já. Sabe onde é que vocês trabalharam com isso, pessoal? Sabe aonde? Lá na prova. Eu botei para vocês fazerem, calcular a derivada. Se vocês acham que não, deixa eu perguntar. Quem é a derivada da função seno? Quem é a derivada da função seno? Vou escrever para vocês verem que vocês fizeram essa questão na prova. Vamos lá. Dada a função f de x igual ao seno de x, então, ó, quem é a derivada dele? Então, quem é a derivada da função f de x?
Tá? Se você for lembrar quem é a derivada, aí eu vou utilizar de novo, tá? A definição de derivada. Quem é? É o limite, tá? De ΔX tendendo para zero, da expressão f de x0 mais ΔX, tá? Menos f de x0, tudo isso aqui dividido por ΔX. Eu posso pegar essa primeira expressão ou eu posso pegar a outra forma de descrever, que é quem? Ó? Limite da função ó, f de x menos f de x0, tudo isso aqui dividido por x menos x0. Lembrando que ó, o x tende para esse valor de x0. Ah, professor, mas a gente não fez na prova com isso aqui não. Fez. Sabe por quê? Lá na prova de vocês eu perguntava. Eu vou fazer o seguinte, ó. Considere o x0 como sendo igual a um valor de A. Tá? Eu quero chamar x0 de A. Então você vai ficar limite quando o x tende para A de quem? F de x, quem é f? Seno. Então fica seno de x. Menos f de x0. Quem é f? É o seno. Então ficaria seno de x0, que eu estou chamando agora de A. Dividido por x menos o x0, que é quem? O valor de A. O que é essa expressão? Isso aqui é a derivada da função. Então vocês fizeram derivada. Quem fez a sexta questão lá da prova fez a questão de derivada. Ponto. Tá certo? Vamos lá voltar para a apostila. Sendo assim, ó, aqui eu vou fazer a descrição, tá bom? Da função derivada, você tem, ó, seno. Aí, ó, tá aqui, ó, x mais h menos seno de x dividido por h, tá bom? Aqui a gente vai utilizar o seno da soma. Aí eu reescrevi aqui, ó, tá? Olha lá nas propriedades, tá? Eu deixei descrito. Propriedade de função trigonométrica. Dá uma olhadinha na apostila, volta um pouco. Você tem isso aqui, ó. Reescrevendo, ó, o seno da soma de dois ângulos, a gente reescreve dessa forma. Quando reajustar tudo na conta, vai acabar aparecendo em um momento, ó, cosseno de x vezes, ó, seno de h dividido por h. Quando h vai para zero, aí usa esse primeiro limite fundamental. No outro vai ficar 1 menos cosseno de h dividido por h. De novo, ó, usa o segundo, tá? Limite fundamental. Vai acabar dando quem? Então a derivada da função seno é cosseno. Ponto. Decora isso. Derivada de seno é cosseno. E a derivada de cosseno? Vai dar o quê? Menos o valor de seno. Tá bom? Derivada de seno dá cosseno. E a derivada de cosseno dá menos seno. As outras derivadas, pessoal, de funções trigonométricas, tá? Eu não vou fazer a conta, tá bom? Não vou fazer. Mas você iria obter, ó, conhecendo a derivada da função seno e cosseno e usando as regras do quociente, a gente tem, ó, derivada da função tangente. Quem é? Secante ao quadrado. Derivada da função cotangente. Da quem, ó? Derivada da função cotangente menos cossecante ao quadrado. Derivada da função secante. Quem é? Secante vezes tangente. Derivada da função cossecante. Vai dar o quê? Menos cossecante vezes cotangente.
Aí você pode dizer, não, professor, mas isso é muito difícil, não sei o quê. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Por exemplo, a função tangente. Olha como é que faz. Tá bom? Para chegar nesse resultado. Vamos lá. O cara pegou a função f como sendo a tangente. Depois ele lembrou, mas peraí, tangente é a função seno dividido por cosseno. Isso aqui é uma fração. Então quer dizer que na hora que eu for derivar a função tangente, na verdade, eu estou derivando essa fração de seno de x dividido por cosseno. Ou seja, isso aqui dá igual a... Só que a gente tem que lembrar que como é uma fração, é regra do quê? Quociente. Então, ó, na regra do quociente, você vai ter uma fração. Tá? O denominador, eu já sei que vai ser elevado ao quadrado, então eu vou ficar aqui, ó, com cosseno de x ao quadrado. E aí a regra diz, ó, derivada do numerador, deriva o seno, vezes a expressão que está no denominador, no caso o cosseno. Menos, repete a função do numerador, vezes a expressão da derivada do denominador. Aí eu vou, só pego o que já está descrito. Eu disse para vocês que é a derivada de seno? Cosseno. Então fica cosseno de x vezes cosseno de x. Menos seno de x vezes derivada do cosseno, quem é? Menos seno. Tudo isso aqui dividido, tá, por valor de cosseno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Aí, ó, menos com menos dá mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por cosseno de x ao quadrado. Ó, pessoal, eu estou colocando aqui, eu poderia colocar cosseno ao quadrado de x, sem problema nenhum, mas é só por questão de ajuste. Tá? Então, ó, lá na regra de função trigonométrica, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui sempre vai dar igual a 1. Dividido por cosseno ao quadrado de x. Qual é o detalhe? 1 dividido por cosseno é secante. Então, 1 dividido por cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de x. Ponto. Tá? E é isso que a gente viu lá. Volta para a apostila. Tá aqui, ó. Tá? Então, todas as funções seguem esse padrão. Então, vamos lá, nos exemplos. Calcula a derivada da função abaixo. Quem é a derivada de seno ao quadrado? Não, professor, o senhor ensinou a derivada do seno e não de seno ao quadrado. Aí você lembra. Se é seno ao quadrado, quer dizer que o seno foi aplicado dentro de outra expressão. Que expressão é essa? Ó? O fator elevado ao quadrado. Então quer dizer que aqui eu vou usar a regra da cadeia? É? Vai sim. Quem é? Então, ó, de seno ao quadrado, tá aqui o ajuste. Então, qual é a regra? Baixa a potência, repete a expressão que você tem e a potência subtrai de 1. Ó. Isso aqui ainda vezes quem? A derivada do que está lá dentro. Está aqui a derivada de seno. Quanto é que dá? 2 vezes seno de x que multiplica. Quem é a derivada de seno? Cosseno. Pronto. Na outra, quem é a... Dada a função f de x igual a tangente de 3 vezes x, quem é a derivada dela? Professor, o senhor ensinou tangente de x e não tangente de 3 vezes x. E agora, como é que a gente faz? E agora, a regra é a mesma. Então, ó,
como o ângulo mudou, significa que eu estou pegando 3 vezes x e aplicando dentro da expressão tangente. Então, função dentro de função composta. Então, o ângulo eu posso chamar de quem? 3 vezes x, está aqui, ó. Sendo assim, então, por ajuste, é a tangente da função de y. Quem é a derivada da tangente vezes a derivada, ó, da segunda expressão. Derivada da tangente quem é? Secante ao quadrado. Vezes a derivada da expressão, ó, ou do ângulo, que é quem? 3 vezes x. Está aqui, ó. Beleza. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado, ó. Não se preocupe com o ângulo, se preocupe com a expressão. Então fica secante ao quadrado de... Quem é o ângulo? 3 vezes x. Então tá aqui. Secante ao quadrado de 3 vezes x. E aí sim, vezes quem? A derivada do ângulo. Quem é a derivada de 3 vezes x? Tá aqui, ó. É 3. Tá bom? Então aqui, ó, dá quem? 3 vezes secante ao quadrado de 3 vezes x. Tá certo? Beleza. Vamos pro próximo. Aí ele pede, ó, seja cossecante a quarta de 5 vezes x ao quadrado. Aí você, nossa senhora! Agora complicou. Certo? E agora? Aqui, de novo, é função composta. E você tem composta dentro de função composta. Entendeu? Você tem uma função composta dentro de outra. Então, primeiro na questão de ajuste, ó, porque é uma função composta dentro de outra. Ó. Eu vou mostrar como é a composição de uma função dentro da outra, tá bom? E depois eu vou fazer direto essa conta. A composta é essa daqui, ó. Você tem tua função f de x igual a quem? Cossecante a quarta de 5 vezes x ao quadrado. Bom? Então, qual é a primeira composta? Você pode dizer que a tua função f pode chamar o que está lá dentro de y. Tá bom? E aí, como é a função de y? Essa daqui, ó. Y elevado à quarta. E quem é o valor de y? Ah, esse daqui é cossecante ao quadrado. Desculpa, pessoal. É a cossecante de 5 vezes x ao quadrado. Beleza. Só que aqui de novo, ó, no valor de y agora, ó, eu posso dizer que y é igual a uma expressão, por exemplo, p de x. Posso dizer isso? Posso. Tá? Então você ficaria com, ó, se y é igual a p de x, quem é o teu p de x? Ó? Quem é o valor de y na questão? Seria cosseno, cossecante no caso, de p. Ó, e o teu valor de p de x, que é o ângulo, é quem? 5 vezes x ao quadrado. Então, ó, você veja, ó, eu tenho uma função composta, ó, a minha f, que eu posso descrever como sendo essas duas expressões, ó, a partir dessas duas expressões, ou seja, a f é uma função composta, e eu tenho a minha função y lá dentro, que também é descrita como a composição de outras duas. Tá? E aí eu vou de onde? De fora para dentro. Quem é a primeira expressão que eu vou calcular? Essa daqui, ó. De y à quarta. Depois o que está dentro do parênteses, que é quem? Cossecante de 5x. E aí aqui você tem primeiro quem? A expressão de cossecante. Depois você trabalha com o ângulo. Então vamos lá para a apostila. Então você tem o cossecante à quarta, chamei aqui de y à quarta, ó, de y de x. Então você tem o cossecante à quarta de y vezes d de x. Ó. Aí a regra, ó, uma expressão que tem potência, qual é? Baixa potência
repete a expressão e a potência menos 1. Só que ainda você faz quem? A derivada do que está lá dentro. Vezes a derivada de quem? Do ângulo. Está aqui, ó, derivada do ângulo. Então vamos lá. 4 vezes cossecante ao cubo de y. Aí vezes, quem é a derivada de cossecante? É menos cossecante vezes cotangente. E isso tudo eu vou multiplicar por quem? Quem é a derivada de 5 vezes x ao quadrado? Façam as contas aí, vocês vão achar 10 vezes x. Tá? Dessa forma, ó, lembrando, quem é y? Y é o valor do ângulo que eu chamei lá no início. Ó. Então, onde tiver y, eu vou colocar quem? 5 vezes x ao quadrado. E aqui eu ainda acrescento, ó, o menos com mais da expressão todinha dá menos. Ó. 4, quem são os números que a gente tem? Ó? 4 vezes 10, 40. Quem é um fator de polinômio? Só tem x. Ó. X vezes cossecante ao cubo vezes cossecante, cossecante à quarta. Como é de y, então fica 5 vezes x ao quadrado, vezes cotangente. Ó. Tá bom? Ponto. Então, ó, regra da cadeia, ela é chata, mas não é difícil. É só a gente prestar atenção nas contas que a gente vai fazer. Tá certo? Só prestar atenção. Incrementos e diferenciais. Pessoal, de incremento e diferencial, basicamente a gente já viu isso quando começou a trabalhar, tá, com a ideia de derivadas. Tá? O que é que você está fazendo aí? Ó? O que é um incremento? Eu vou incrementar alguma coisa. Tá? Vou incrementar meu carro, vou dar uma incrementada no meu visual, vou fazer alguma coisa. Incrementar é o quê? É referente a um detalhe. Tá? Acréscimo de um detalhe. Tá? Então, o incremento vai ser acréscimo de um detalhe. E aí, como toda expressão que a gente tem, ó, quando você está trabalhando com funções, função está relacionada a um valor que vai ser aplicado nela. Então, para um incremento, você tem duas formas de ver. Primeiro, tá? Então, você imagina uma função, ela é real, tá? O domínio é um dado intervalo, tá? Você tem dois valores lá dentro do seu domínio. E a única certeza que você tem é que um é maior que o outro. Não é igual, é maior. Beleza. Então você tem um incremento da variável independente. Por quê? Porque o x você escolhe sem medo nenhum. O x não depende de ninguém. Você escolhe o x do jeito que você quiser. Então o incremento, ou aquele detalhezinho a mais, vai ser a diferença que vai existir, ó, entre os dois valores que você pegou do domínio. Tá aqui, ó. Qual é o segundo detalhe? É o incremento da variável dependente. Por que dependente? O valor de x você joga na conta, na função. Então a função, para ela lhe dar um resultado, ela depende do valor de x que você coloca. Então, em x, ele independe. Agora em y depende de quem? Do valor de x que você coloca nele. Então é por isso que é variável dependente. A função pode variar? Pode, mas depende do valor de x que você coloca. Então, o incremento da variável dependente, tá bom? Ele é dado, ó, como a diferença que existe entre o resultado da função. Tá? E aí não é uma escolha que você tem que fazer. Você segue a mesma sequência que você seguiu antes. Se você disse que o x1 é maior do que o x0, então você faz, ó, a função aplicada em x1 menos a função aplicada em x0. Estou aqui, ó, nesse gráfico mostrando. Ó. Tá vendo que é a diferença aqui? Ó? Esse ΔX é a diferença. É o incremento. É o acréscimo que sofreu quem? O valor de x. Tá? Como é que eu meço? Ó? O incremento ou o detalhe ou a diferença que existiu entre os resultados de y. Como é que eu faço? É aqui, ó. É só fazer literalmente a diferença de um por outro.
existe uma segunda situação, tá? Então, ó, aqui eu vou só detalhar. Então, definição, seja y igual a f de x, ó, uma função real e ΔX um incremento na variável x. Um incremento, ou seja, uma variação que ocorreu em x. O incremento em y é da forma, tá aqui, ó, a diferença entre os pontos lá de x. Então a gente tem o seguinte, ó, seja f uma função diferenciável para todo x do domínio. Ou seja, independente do valor que eu colocar na conta, eu vou sempre conseguir calcular esse limite aqui. Então a gente tem isso. Usando então, ó, a ideia de incremento, o que a gente tem, ó, é que o limite da diferença que ocorreu em y dividido da diferença que teve em x, ó, quando essa diferença em x está se aproximando de zero, é o que me gera a derivada. Ou seja, se eu vou aproximando as diferenças, significa que se eu pegar, ó, sem ser necessariamente o limite, um determinado valor de ΔX, eu tenho um valor bem aproximado da derivada. Tá bom? Eu tenho um valor bem aproximado. Significa que essa diferença aqui em cima, ó, é aproximada à derivada da função vezes a variação que ocorreu em x. Então você tem essa conta. A diferença que ocorre em y é aproximadamente o valor da derivada da função vezes ΔX. Ou seja, a variação que ocorreu em x. Isso aqui é um incremento. O que é o diferencial? Literalmente a diferença. Tá? Incremento é um detalhe, então possa ser um detalhezinho, foi mais ou menos isso aqui, ó. Já para diferencial, não. O valor não é aproximado, é literalmente o valor exato. E como é a diferença, você tem que me dizer realmente qual foi a diferença. Em x, que é a variável independente, a diferença é igual ao incremento. Tá? A diferença é igual ao incremento. E a diferença que ocorre na variável dependente, que é o y, tá? Essa diferença a gente vai chamar de d, tá bom? Ela é exatamente igual, não é um valor próximo, é exatamente igual ao valor da derivada vezes a variação em x. O que é que a gente pode dizer, ó, pessoal? Só com relação às expressões. Que a variação em x, ó, quando ele chega perto de zero, então o incremento é igual à diferença. Tá? Quanto mais próximo de zero a variação em x chegar, mais próximo o valor de incremento vai ser da diferença. E se ó, o valor da diferença for próximo à derivada aplicada no x0, tá? Então a gente tem esse resultado aqui, ó. Que o valor, ó, da função aplicado num ponto, qualquer que eu quiser calcular, vai ser aproximadamente ao valor da função aplicada no ponto que eu sei, mais a diferença que existiu. Ah, para que eu uso isso, professor? Por exemplo, ó, sem calculadora. Como é que você calcularia a raiz quadrada de 101? Aí você pode dizer, ah, professor, mas a gente já tem calculadora no celular, no computador, não sei o quê. É verdade. Quanto a isso, eu não vou questionar. Mas aí você vai ganhar uma habilidade. Se você vai usar ou não, é questão sua. Como é que eu calculo o valor aproximado da raiz quadrada de 101? Como é que o pessoal antigamente calculava isso? No braço. Como é que eles faziam? Isso aqui, ó. Eu sei que a função é raiz quadrada. Quem é o valor mais próximo de 101, o qual eu conheço a raiz? Aqui, ó, eu sei. E de 100 para 101, qual foi o incremento ou a diferença que existiu? Aqui, ó, de 1 unidade. Beleza. Quem é a derivada da função raiz quadrada? Raiz quadrada é x elevado ao meio. Derivada de 1 meio é baixo 1 meio, repete o valor de x, aí fica 1 meio menos 1, que dá menos 1 meio. Potência negativa eu reajusto e depois reescrevo. Ó. O que eu racionalizei a raiz, eu reescrevo aqui. Dá esse resultado. Tá bom? Então, ó, a derivada aplicada no ponto, ou seja, qual é o ponto que eu tenho, que eu conheço?
é x0 igual a 100. Está aqui, ó, derivada aplicada no ponto. Então ele vai ser 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. 2 vezes 10 dá 20. Está aqui, ó. Então fica 1 dividido por 20. Então fica 1/20. Essa divisão vai me dar como resultado 0,05. Logo, ó, aquela história de diferencial que existe, a raiz quadrada de 101 é aproximadamente a raiz quadrada de 100 mais a derivada aplicada num ponto, tá aqui, ó, vezes a diferença que existiu no valor de x, tá aqui, ó, em 1. Então, raiz quadrada de 101 é aproximadamente raiz quadrada de 100 dá 10, 0,05 vezes 1 dá 0,05, 10 mais 0,05 dá 10,05. Então, raiz quadrada de 101 é aproximadamente esse valor. A segunda função, a raiz cúbica. Pessoal, a ideia vai funcionar basicamente parecida com a anterior. Qual é o detalhe? Que ele quer saber a raiz cúbica de 26. Aí você, opa, 26 foi para um resultado menor. Quem é o valor, o primeiro valor que eu conheço, mais próximo de 26, que eu vou saber quem é a raiz cúbica? Está aqui, ó, 27. É um valor maior do que eu tenho. Então, ó, no meu resultado, eu vou baixar uma unidade. Está aqui, ó, menos 1. A diferença que existiu no valor de x, como é valor menor, então é negativo. Então, raiz cúbica de x vai dar, ó, quem é a derivada dela? Façam as contas que vocês chegam no resultado 1 dividido por 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Se eu aplicar, ó, o valor 27 nessa conta, raiz cúbica de 27 é 9. 9 ao quadrado, ó, raiz cúbica de 27, perdoe, é 3. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. Por isso que fica 1/27. Logo, por questão de conta só, vai ficar, ó, quem é o valor aproximado da raiz de 26? Ele é aproximadamente a função aplicada num ponto que eu conheço, ó, raiz cúbica aplicada em 27, mais, ó, a derivada da função aplicada no ponto, está ali, vezes a diferença que existiu em x, que foi de menos 1. Raiz cúbica de 27 é 3. 1/27 vezes menos 1 dá um número negativo. Tá bom? E aí, se você pegar 3 menos esse valor, que é bem pequenininho, vocês vão chegar no resultado 2,963, que é bem próximo ao valor real da raiz cúbica de 27. No outro, ó, ele quer saber quem é o valor de seno de 61. Ora, se é para calcular seno de 60, eu sei seno de 60. Então pronto, o valor de x é onde eu conheço um resultado. E aí, quem é a diferença de 60 para 61? 1 unidade. Só que aí eu converto, pessoal, em graus, tá? Porque eu vou pegar valor, ou eu deixo em graus, ou eu converto ele para um valor real. E aí eu converto a partir de pi radianos. 1 grau é a mesma coisa de você pegar, ó, 180 pi dividido por 180. Tá bom? Beleza. Então, ó, sabendo disso, ó, quem é a função f de x? Quem é a derivada dela? Derivada de seno e cosseno. Então, a derivada aplicada num ponto, ó, quando o x ou o ângulo é de 60 graus, fica cosseno de 60, dá quanto? 1 meio. Então, ó, o seno de 61, tá aqui, ó, ele é aproximadamente o valor do seno de 60 mais, ó, a derivada aplicada num ponto, tá aqui, ó, 1 meio. Vezes, tá? Esse 1 aqui é grau, pessoal. Tá? Isso aqui é 1 grau. E aí eu converti ele em um número real, a partir de pi radianos. Está aqui, pi dividido por 180. Então, você ajusta a conta, sendo de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? 1 meio vezes pi sobre 180 dá pi sobre 360. Ou seja, faça essas operações que você chega próximo de aproximadamente 0,8747.
Ah, professor, mas isso aí eu não vou usar, não. De jeito nenhum. Nunca. Vamos pensar agora nesse exemplo. No exemplo, ele pede o seguinte. Mede-se como 12 centímetros o raio de um balão esférico, com um erro de no máximo 0,06 centímetros, para mais ou menos. Está aqui, ó. Para mais ou menos. Aproxime o erro máximo cometido no cálculo do volume da esfera. Qual é o detalhe aqui, pessoal? Vocês podem dizer, para que eu vou usar isso? Saber o raio de uma esfera e tal. Imagine que vocês, por competência, certo? Tem que construir, tá? Uma esfera de aço para armazenagem. E aí algumas situações, por exemplo, o engenheiro ambiental tem que avaliar, tá? Se um tanque para alocação de gás, tá? Gás propano geralmente quando vem, fica alocado dentro de um tanque. E aí, qual é a dimensão, mais ou menos, que teria para se ter uma proporção da quantidade de gás ali dentro? Então pode ocorrer um erro para mais ou menos. Dilatação do metal, por exemplo. Se o metal vai dilatando aqui, qual é a dilatação máxima? Então ele tem uma variação que aumenta o volume. No frio, contrai. E aí como é que você tem mais ou menos o quanto o tanque vai possuir ali? Tá? A capacidade máxima com a dilatação, a mínima. Um engenheiro ambiental, que ambiental não, no caso um engenheiro civil, você vai fazer a construção e vai alocar o tanque ali. Então você precisa saber o quão máximo ele pode dissipar, tá? Dilatar ou contrair, para saber a região. E aí, às vezes, você pode colocar uma parede próxima. Ó, ele vai dilatar aqui no máximo esse volume tanto, o raio vai dilatar tanto, então o volume é assim, então eu preciso de um reforço dessa forma, dessa e dessa. Tá certo? O engenheiro de alimentos, a mesma coisa, tá lá, quanto é que eu tenho de gás para receber? Ó, hoje o dia está quente, então ele vai estar uma medida tanto. Então a gente vai poder operar por tantas horas o equipamento. Então aí depende do seu problema. Então a única coisa que ele sabe, tá? Isso aí é um exemplo simples mesmo, porque isso aí é feito um balão, tá bom? Um balão de 12 centímetros de raio. Tá bom? É mais ou menos se você pegar uma média de uma palma de mão fechada, ou um pouquinho aberta, 12 centímetros. Tá? E aí você pega o seguinte, eu sei o quanto o raio, tá bom? Pode aumentar ou contrair. É isso aqui. Então, o raio do meu balão vai aumentar isso aqui. Ó. E quanto essa interferência de contração ou expansão do raio interfere no meu volume. Então, vamos lá. A gente tem uma figura, tá aqui. Ó. A princípio, é só análise do raio. Tá certo? Então, aqui ao centro, você pode ter aumento, tá bom? Se imaginar que esse disco de dentro, você já estava com raio de 6 centímetros, então você pode ter expansão, tá? Ou, imaginando que 6 centímetros fosse ó, essa parte aqui de fora, esse disco externo, tá? Então esse disco menor seria a contração. Então seu volume vai ter essa mesma ó, dilatação em todos os sentidos, tá? Aqui, ó. Quando eu digo sentido, é comprimento, largura e altura. É o tridimensional. Vocês estão vendo isso em geometria. Então a gente pega, ó, sabendo que, tá? O que é que a gente vai trabalhar? Se eu quero saber a variação, então tecnicamente eu vou querer saber o quê? O quão, tá, de acréscimo houve. Se é acréscimo, é o quê? Incremento. Então, todo o problema agora, tá? Eu vou encaminhar para isso. Perdoe. Então, todo o desenvolvimento da expressão vai estar voltado para isso. Sendo assim, ó, o volume da esfera é dado por essa expressão. A gente sabe quem é o volume da esfera. As informações que são dadas para a gente no início são aqui, ó, o raio, que é de 12 centímetros. Tá? Então, você tem ó, qual é o incremento ou a diferença sofrida pelo raio. Ele é de mais ou menos 0,06 centímetros. Tá? E que o diferencial é dado pela expressão. Ó. Tá vendo? A variação
do volume é aproximadamente a derivada aplicada no ponto inicial vezes a variação sofrida pelo raio. Tá? Sendo assim, ó, nessa variação, você tem a derivada do volume aplicada em R0, quem é a derivada de 4/3 de π vezes R ao cubo. 4/3 de π é constante. Então você só vai derivar quem? R ao cubo. Quem é a derivada de R com relação a R? No caso, quem é a derivada de R ao cubo com relação a R? Dá quem? 3 vezes R ao quadrado. Então fica 4 vezes 3, 12. Dividido por 3 dá 4. Está aqui, ó. 4 vezes π vezes R ao quadrado. Vezes a variação sofrida, ó, pelo raio. Ou seja, ó, 4 vezes π vezes, quem é o raio que eu estou analisando? 12 centímetros. Então, 12 ao quadrado vezes a diferença sofrida. Ó. Mais ou menos 0,06 centímetros. Ou seja, ó, o volume que você tem, certo? Ele varia mais ou menos 34,56 vezes π. Que reajustando as contas, tá? Como eu estou colocando um valor aproximado de π, apenas com 2 casas decimais à direita da vírgula, tá? E depois arredondando, então tem um valor aproximado de mais ou menos 109 centímetros cúbicos. Mas 109 centímetros cúbicos é muito pouquinho, se você for imaginar. Agora imagine converter isso em metros. Um tanque de 12 metros. Você teria aí basicamente uma variação no teu volume de 109 metros cúbicos. Tá? De 109 metros cúbicos. Se você for imaginar, tá? Só em proporção, uma caixa d'água tem em média 1 metro cúbico. Tá? Uma caixa d'água de 1000 litros de água, tá? Ela tem 1 metro cúbico. Agora imagine você pegando a diferença de 109 caixas d'água de 1000 litros. Tá? Isso aí mesmo que cheio de gás. Imagina a diferença que dá para mais ou para menos. Tá bom? Tudo bem que isso aí é um exagero. Um raio dilatar 12 metros, rapaz, a estrutura sai correndo. Tá certo? Sai correndo. Que é a mesma coisa dela você pegar uma bola de gude e ela virar uma bola de futebol. Imagina um tanque grande. Isso aqui, ó, com relação a gás é pouquinho. Mas há tanques que sofrem, por exemplo. Esse aí foi o quê? Mais ou menos 0,06 centímetros. Mas dependendo da situação, há dilatações de 1 centímetro, 1,5. Tá? E aí você interfere. Ó. Se for para cá, você vai aumentando. Isso aí é a diferença, por exemplo. Ó. Se eu não me engano, um botijão de gás, ele cabe 0,3 centímetros cúbicos de gás. Eu acho que é isso. 0,3 não, me perdoe. É 0,3 metros cúbicos se você for converter. Tá? Aí você converte. O detalhe que, ou seja, pode ser a diferença de ter um botijão de gás a mais dentro de um tanque, tá? Num dia mais ensolarado, do que num dia que está mais frio. Por isso que é para mais ou menos. Então, essa ideia aqui, ó, de avaliar, tá, o incremento sofrido, envolve isso aqui. Aí, se você quiser, sim, professor, mas qual é a diferença? Queria ter se ele expande ou contrai. Tá? Aí você ia pegar o quê? Esse resultado aqui e ainda ia pegar, ó, se ele aumentasse, era pegar o volume inicial mais essa diferença que está aqui. Ó. Vocês iam trabalhar com essa equação que está aqui. Ó. Vou pegar. Isso aqui, ó, é da diferença, que é o trabalho que eu disse a vocês. Ó. Tá? O incremento. Foi essa forma aqui que a gente trabalhou. E se fosse pegar para analisar o quanto houve realmente de dilatação, seria, ó, quando ele dilata os 12 centímetros, o raio que você tem, mais a variação que ele sofreu.
Aí você pega, ó, a função aplicada lá naquele ponto, ou seja, o volume aplicado em 12 centímetros mais aquela variaçãozinha que foi sofrida. Tá certo? Aquela variação que ele teve. Tá bom? Beleza, ó. Lembrando, tá aqui, ó. Diferença sofrida, variação. Tá bom? Beleza. Então, a gente já está de posse. Entendeu qual é a diferença entre aumento e diferencial, tá? É só uma questão técnica, é uma besteirinha. Basicamente, vocês vão estar calculando sempre isso aqui, ó. Tá? Basicamente, vocês vão estar calculando sempre isso aqui. Tá bom? Ah, professor, será que isso aí realmente é verdade? Será que bate mesmo com os resultados? Se você quisesse verificar se isso acontece ou não, se você teria um aumento só por causa daquela variação disso aqui, ó, de 109 centímetros cúbicos, o que é que você faria? Só para mostrar que realmente o resultado vai dar aproximado disso. Eu vou pegar a calculadora e exibir aqui para a gente, para fazer essa conta. Tá bom? Então vamos lá. Aqui a calculadora, tá certo? Então vamos lá. O volume, lembre, é 4 terços vezes π vezes o valor do raio ao cubo. Então vamos colocar aqui, ó. 4 terços, tá? Vezes o valor de π, ó, tá aqui, ó, π. Só que aqui π tá com mais casas decimais, tá bom? Ó, vezes o valor de π, vezes, tá? Aí vamos lá. Abre parênteses para começar. O raio que tá aí, tá bom? É 12 e recebeu um acréscimo de 0,06. Para mais ou para menos, tá bom? Então, de todo jeito, vamos imaginar que foi para cima. A mesma ideia depois é para baixo. É só ajustar. Tá bom? Então, ó, fez isso aqui. Ele vai estar elevado ao cubo. Tá bom? Esse resultado eu vou subtrair, tá bom? De 12, tá bom? Também elevado ao cubo. Tá certo? E aí agora eu vou fechar esse parênteses, ó. Deu isso aqui. Quando eu fizer o produtório geral, dá, ó, 109,11, ó. Tá aqui, ó, 109,11, tá? Ah, professor, mas o senhor colocou aqui, ó, 12,6 para cima. E se fosse para baixo? Eu iria remover 0,06 de 12, tá bom? Tentar recuperar aqui a conta. Deixa eu ver. Para você copiar a conta de novo, ó. Vamos lá. Copiando, ó, e reescrevendo. Opa. Deixa eu tentar aqui. Copiei. Dá para colar? Não. Então vamos lá. 4 dividido por 3 vezes o valor de π vezes. Aí vamos lá. Agora vai ficar para menos, tá bom? E aí, ó. 11,94. Esse valor aqui é elevado ao cubo menos o valor de 12, tá? Elevado ao cubo. Fechou? Quando eu fizer a multiplicação, ó. Menos 108,03. Ou seja, para cima ou para baixo, ele está próximo de quem? De 109 centímetros cúbicos, tá bom? Tá certo? Isso é só uma aproximação, não é um valor exato. Então você tem um valor aproximado. Tá certo? Então isso condiz com o que a gente tinha lá no problema. Tá certo? Então, voltando à apostila. Vamos agora trabalhar, pessoal, com a chamada derivada implícita. Ó, a ideia de derivada implícita, tá? Ela está basicamente ligada a dois conceitos. Primeiro, é tipo você trabalhar com regra da cadeia, aquela que a gente explicou lá no início dessa aula. E o outro, pessoal, é trabalhar com a ideia de implícito. Ou seja, implícito, só para lembrar vocês, é uma informação que está contida no problema, mas ela não está tão evidente. Tá?
como é que a gente deixa isso mais claro? Uma informação, quando ela está bem clara para a gente, qual é, a gente chama essa informação de explícita. Por exemplo, se tiver a gente tivesse na sala de aula, você chegasse, estou eu de frente para o quadro, com um lápis na mão, o apagador, escrevendo. Então está ali explícito que naquele momento eu sou o professor. Está bem evidente. Mas se porventura vocês chegam na sala e ao invés de eu estar na frente do quadro, eu estou sentado numa cadeira. Tá? E vocês não percebem. Ou seja, eu continuo a ser o professor, mas agora não está tão evidente. Entendeu? Você deveria realmente aí olhar devagar para verificar isso. Tá certo? Essa é a ideia de implícito e explícito. É uma informação que está bem evidente, ela é explícita. Uma informação que ela existe, mas não está tão evidente qual é, entendeu? É chamado o quê? Implícito. E aí eu dou, por exemplo, ó, essa equação. Ó. Se eu dizer que y é igual a 2 vezes x ao quadrado menos 3, essa expressão aqui ela é explícita. Por quê? Porque deixa bem claro que o meu valor de y depende de quem? De x, para que ele varie. Tá? É claro, tá, ó, é evidente, ó, tá aqui a informação. Mas, se eu pegar ó, 4 vezes x ao quadrado menos 2 vezes y igual a 6, eu pergunto a vocês, quem depende de quem aqui para variar? Tá? Quem vai depender de quem? Só que se você reorganizar os termos aqui, ó, você volta a ter essa equação inicial. Ou seja, nesse ponto aqui, a minha informação está o quê? Implícita. Por quê? Ela está aqui, mas não está claro, tá? Quem vai depender de quem? E aí só depois de ajustar. Essa é a ideia de que, ó, que nesse caso o y é uma função implícita de x. Tá bom? Uma função, quando isso acontece, ó, é definida pela equação, a tua expressão depende de duas variáveis e você iguala ela a zero. Tá? Onde, ó, aí eu ajusto, ó, a segunda variável, você vai escrever ela dependendo da outra. Por exemplo, ó, dada a função y ao quadrado mais x ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso aqui é a equação do disco. Tá? Ou seja, não está evidente aqui que o y depende de x. Mas eu posso escrever, ó, que eu posso reescrever essa expressão como sendo quem? Ó, o y é igual a mais ou menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, quando isso aqui acontece, a gente diz que ela está em informação que implícita. Mas, professor, só uma pergunta. Eu não poderia fazer, então, o x depender de y para variar? E o ponto aí é esse. Sim. O ponto é sim. Então, se eu posso mudar ó, a minha variação, então a minha informação continua a estar o quê? Implícita. Eu é que tenho que dizer o que é que vai acontecer. Então, a partir de agora, quando a informação não está tão evidente de quem vai depender de quem, e a gente precisar operar de alguma maneira, a gente vai operar a partir de quê? Função implícita. Então, vamos lá. Imagine que y aqui vale de y dependendo de x, e agora também vale de x dependendo de y. Então, vamos lá. Tendo em vista aqui, ó, seja f e y, uma função implícita de x. Tendo em vista que, ó, aquelas regras que a gente viu anteriormente. Ó, se você tem uma função e ela tem uma certa potência, você aplica o quê? Regra da cadeia. Então, baixa a potência, repete a função, a potência você subtrai de 1 e a derivada da função. Ó. O outro é y igual a f de x. Então, como é que a gente encontrava a derivada de y em função... Ó, fica claro, ó, y em função de x. Então, eu estou pegando o y dependendo da variável x. Então, usando o conceito acima, ó, reescrevendo só, se y é igual a f de x, então a derivada de y com relação a x quem é?
Ó, baixa potência. No lugar de f, eu escrevo y. Então, em vez de ter f, cuja potência é n menos 1, você tem y, cuja potência é n menos 1. Em vez de você apresentar ó, f', apresenta quem? y'. Agora, deixa uma coisa clara. Se você for derivar a expressão y em função dela, ó, eu estou dizendo a minha expressão de y varia de acordo com ela mesma. Então, se isso acontecer, ó, é simplesmente baixa a potência, repete o valor de y e diminui a potência. Não aparece mais a derivada de y. Tá bom? Não aparece. Então, ó, vou escrever aqui as duas situações. Ó. Dada a equação x ao quadrado mais y ao cubo igual a 3, determine a derivada implícita de y em função de x. E segundo ponto, a derivada implícita de x em função de y. Então vamos lá. Sendo y uma função implícita com relação a x, então, ó, se y é uma função implícita, tá certo? Então vai ocorrer, ó, vamos lá. A derivada eu vou separar, ó. Igualdade, que está aqui, é a igualdade das derivadas. Então vai diferenciar, ó. Quem é a derivada de x com relação a x? Ó? Olha para cá, ó. Essa observação 6.15. Você só troca o y por x. Ó. Derivada de x com relação a x vai ser quem? 2 vezes x. Mais, quem é a derivada de y com relação a x? Você volta a olhar quem? Tá? Deixa eu ver só se eu coloquei como observação o teorema. Ó. Acima da observação 6.15. Não botei nenhum nem outro. Olha em cima da observação 6.15. Derivada de y com relação a x. Ó. Tá aqui. Ó. Baixa a potência. Então, que era, a potência era 3, fica 3. Vezes y elevado. Ó. A potência menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2. Ó. Tá aqui, ó, 2. Vezes quem? O y'. Tá aqui, vezes y'. Ou seja, y' é igual a menos 2 vezes x dividido por 3 vezes y ao quadrado. Tá? Você tem isso aí. E se fosse ao contrário, professor? Está aqui, ó. E se fosse o contrário? A derivada, então, de x é uma função implícita com relação a y. Ou seja, o x depende de y para variar. Então, vamos lá de novo, ó. Pela regra. Tá? Vai ficar no cantinho aqui, pessoal. Eu acho que vai dar para vocês conseguirem ver. Então, vamos lá. Derivada da igualdade é a igualdade das derivadas. Então, quem é a derivada de x com relação a y? Se isso acontece, eu vou usar a expressão que está acima da observação 6.15. Tá bom? Que é quem? Baixa a potência, ó. Se é de x com relação a y, baixa a potência, que é 2. A potência eu vou subtrair de 1. 2 menos 1 dá 1. Então, fica 2 vezes x vezes... Aí, ó. Na resultante aparece quem? X'. Mais... Aí, agora, a derivada de y ao cubo com relação a y. Uso quem? A observação 6.15. Baixa a potência. Tá aqui, ó. Potência era 3. Vem para cá multiplicar. Vezes y elevado ao quadrado. Tá bom? Aqui, ó, 3 menos 1 dá 2. Então, y ao quadrado. Igual, a derivada de uma constante é 0. Então, esse fator aqui, ó, a variação de x com relação a y, quem é? Menos 3 vezes y ao quadrado dividido por 2 vezes x. Tá bom? Ah, professor, será que... Ó, isso aqui, pessoal, a gente já vinha fazendo. Essas operações aqui, a gente já vinha fazendo. Tá? Eu vou só mostrar a vocês que essa conta aqui, ó, já era feita pegando a expressão x ao quadrado mais y ao cubo igual a 3. Vou só mostrar que isso aqui a gente já vinha fazendo. Vamos lá. Então, a expressão é x ao quadrado mais y ao cubo igual a 3. Se você for reajustar essa expressão aqui, tá? A derivada implícita ajuda a gente a diminuir algumas contas.
Mas se você já fosse utilizado aqui, você então ficaria, ó, que y ao cubo é igual a 3 menos x ao quadrado. Isso aqui, então, ó, implica que o teu valor de y é igual a raiz cúbica de 3 menos x ao quadrado. Isso aqui também pode ser reescrito da forma 3 menos x ao quadrado elevado a quanto? 1/3. Pronto. Aí pergunta, ó, quem seria então a derivada de y com relação a x? Então, a gente está fazendo a derivada da expressão 3 menos x ao quadrado elevado a 1/3. Você tem uma função dentro de outra, regra da cadeia. O que é que diz a regra da cadeia? Baixa a potência. Repete tudo que está dentro do parênteses. A potência subtrai de 1. Então, 1/3 menos 1, menos 2/3. Vezes ainda a derivada do que está dentro do parênteses. Então, 3 menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar, ó, 1/3 que multiplica, ó, 3 menos x ao quadrado elevado a menos 2/3. Isso aqui vezes, ó, derivada de 3 com relação a x dá 0. Mantém o menos. Derivada de x ao quadrado com relação a x vai dar 2x. Então fica aqui, menos 2x. Isso aqui é igual, ó, ajuste de conta, potência negativa. Eu vou ajustar para que ela fique positiva. Eu pego a expressão e vou jogar no denominador. Então fica, ó, 3 menos x ao quadrado elevado a 2/3. Em cima vai ficar 1 vezes menos 2x. Aqui só uma questão de ajuste, para vocês verem. Então, menos 2x vezes 1, menos 2x. Vezes 1, menos 2x. Então, em cima, eu já sei que fica menos 2x. Dividido por 3 vezes. Ó. Quando eu estou dizendo aqui questão de ajuste, ó, pessoal. 3 vezes, ó, 3 menos... Oi, deixa eu ajustar aqui, porque senão vai dar errado. 3 menos x ao quadrado. Isso aqui é elevado. Quando você tem, acho que todo mundo deve concordar comigo, eu vou fazer assim. 2/3 é a mesma coisa que 2 vezes. 2 vezes 1/3. Eu acho que todo mundo concorda comigo com isso. Tá? E tem uma outra regra que você tem. Ó. Se você tem potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Dá uma olhadinha lá nas propriedades de função exponencial. Tá? Ou de potência, se preferir. Sendo assim, então, ó, minha potência é a mesma coisa de eu escrever, ó, o que era 2/3, eu escrevo 2 vezes 1/3, tá? Isso aqui é C. Aqui é a letra C, não é X. 2 vezes 1/3, então eu posso escrever, ó, A elevado a 2, isso aqui é elevado a 1/3, ou então A elevado a 1/3 elevado a 2. Então eu vou escolher e escrever, ó, isso aqui é elevado a 1/3 e depois ao quadrado. Por que foi que eu fiz isso?
pelo seguinte, ó. Menos 2 vezes x dividido por 3 que multiplica. Quem é 3 menos x ao quadrado elevado a 1/3? Olha aqui em cima. Tá? Olha aqui onde eu estou rabiscando. Isso aqui vale, ó, y. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes y ao quadrado. Que se você for olhar lá na apostila, ó, menos 2 vezes x dividido por 3 vezes y ao quadrado. Exatamente o que a gente fez. Então é só uma outra forma de descrever o problema, tá bom, pessoal? É só uma outra forma. Se você botar, ó, o x em função de y e calcular a derivada de x com relação a y, no final das contas vocês vão achar isso aqui, ó. Tá bom? Então isso aí é tranquilo demais. O chato é só organizar os fatores, tá bom? O chato é só organizar. Por exemplo, ó, olha o exemplo 75. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da curva, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 no ponto, ó, 3 para x e raiz de 7 para y. O que é que você faz? Ó? Sabendo que a equação da reta tangente é da forma. Tá? Na verdade, pessoal, a equação de qualquer reta, tá bom? A equação de qualquer reta, ela é descrita por y menos y ao quadrado igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Vocês aprenderam isso lá em geometria. Pode dar uma olhadinha. O detalhe especificamente para a reta tangente é que o coeficiente angular ele equivale à derivada da função, ó, tá? A derivada da expressão ou da equação que você quer passar a reta tangente aplicada no ponto. Sendo assim, ó, tendo em vista que a função f' de x0 é dada pela variável x, ó, tá? Fica claro? Então, o teu valor de y depende implicitamente de quem? De x. Tá bom? Depende de x. Então, eu sei que y vai ser a derivada da função com relação a x. Ou seja, é uma derivada implícita. O que é que eu ainda tenho de informação? Ó? Lá no meu problema, que inicialmente, ó, eu tenho um ponto x0 que está fixado aqui, ó, ele é 3. E tem um ponto y0 que também está fixado, tá? Que é raiz de 7. Logo, ó, se eu pegar a equação da curva, eu tenho ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. De novo, ó, se eu tenho igualdade da expressão, tá bom? A derivada da igualdade é a igualdade das derivadas. Aí, de novo, ó, quem é a derivada de x ao quadrado com relação a x? Aí é fácil, 2 vezes x. Mas, quem é a derivada de y ao quadrado com relação a x? Você olha essa informação em cima daquela observação 6.15. Vai ser quem? Ó? Baixa potência, o valor de y, a potência subtrai de 1, ou seja, 2 menos 1 dá 1. Vezes ainda quem? A derivada da função y, que é quem eu quero calcular. Ou seja, y' vai ser igual a quem? Quando você faz o ajuste, ó, pega o 2x que está à direita, joga ele à esquerda, fica menos 2x. Pega o 2y que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí menos 2 dividido por 2 dá menos 1, por isso fica esse sinal de menos. Ó. Menos x dividido por y. Sendo assim, ó, quando eu aplicar ele no ponto x0, eu vou ter quem? Menos x0 dividido por y0. Está aqui a expressão. Logo, a equação da reta tangente nesse ponto aqui, ó, é dada pela expressão que a gente determinou. E o y', ó, a derivada aplicada no ponto x0 foi o que a gente determinou aqui, ó, que dá menos 3 dividido por raiz de 7. Não precisa racionalizar isso aí, pessoal. Ah, eu tenho que multiplicar por raiz de 7 embaixo para ficar o 7, ficar 3 raiz de 7. Não! Deixa o bichinho aí, ele não fez nada com vocês. A única coisa que eu quero saber é a informação que foi pedida.
Qual é a informação que foi pedida? Essa daqui, ó, a equação. Não pede para simplificar, não pede para achar outra coisa. Só pede para determinar a equação. Então ela está aqui, ó. Y menos raiz de 7 igual a derivada aplicada no ponto x0 que está aqui, que multiplica quem? X menos 3. Exemplo 76. Esse aqui é adorável. Porque ele já pega vocês e já joga, tá? Para a gente determinar aquela equação mais completa possível. Qual é o ponto aqui? Ele exige da gente o entendimento de derivada convencional, tá? E regra da cadeia, que a gente está utilizando. Tá bom? Então vamos lá. Dada essa equação, ó, 4 vezes x à quinta vezes y ao cubo, mais seno de x vezes y, menos 1 dividido por x ao quadrado mais y, igual a tangente de x ao cubo mais y à quarta. Então, determina a derivada implícita de y em função de x. Esse ponto aqui, pessoal, é o detalhe maior, porque nas outras situações, você pode olhar que você pode deixar y em função de x. Ó. Y de um lado, só y de um lado e x do outro. Tá certo? Isso é ótimo. O ponto aqui é que você não consegue isolar o y de x. Consegue, mas dá um trabalho bonito, viu? Dá um trabalho bonito. E aí, como é que você vai calcular a derivada? Então aqui vai ser a junção de todas as informações que a gente vem tendo até agora. Então vamos lá. Vou pegar essa expressão aqui, está aqui, e derivar ela com relação a x. Ou seja, o fator de y é uma função implícita com relação a x. Então, ó, a derivada, está aqui a expressão. Da igualdade é a igualdade das derivadas. Está aqui a igualdade. O que é que eu aplico ainda? Ó? A derivada da soma ou diferença é a soma ou diferença das derivadas. Está aqui colocando a soma ou diferença das derivadas. Primeiro eu coloquei a igualdade, depois a soma e a diferença. Qual é o segundo ponto que é para essa primeira entrada? Ó? Uma constante vezes uma variação, repete a constante vezes a derivada da variação. Está aqui. Ó. Então, em cada uma dessas etapas, eu vou ter que usar um estudo. Então, vamos lá. Fazendo detalhadamente. 4 que multiplica x à quinta vezes y ao cubo. Isso aqui é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, eu faço o quê? Regra do produto. Então tá aqui, ó. Apliquei a regra do produto. Fica, ó. 4 que multiplica, ó. Derivada da primeira expressão, que é x à quinta, vezes a segunda, que é y ao cubo. Mais x à quinta, que é a primeira expressão, vezes a derivada da segunda expressão, que é y ao cubo. Se é a derivada de x com relação a x, tá? Então eu tenho, ó, 4 vezes derivada de x à quinta, 5 vezes x à quarta. Ponto. Vezes, tá? O y ao cubo, tá aqui. Mais derivada de x à quinta que multiplica, ó. Quem é a derivada de y ao cubo com relação a x? Derivada implícita. Então, ó, faça a derivada normal, 3 vezes y ao quadrado, vezes, aí aparece, ó, o y'. Só isso. Se falar em derivada implícita, no final aparece a função linha. Se é de y com relação a x, aparece y'. Se é de x com relação a y, aparece x'. Ponto. Tá aqui, ó. O resto eu multipliquei, ó. Distributividade. Distribuir à direita e à esquerda. Ó. Distributividade à direita. 5 vezes 4 dá 20. Tá aqui, ó. 4 vezes 3 dá 12. Tá aqui. Ótimo. Vamos para a segunda. Seno de x vezes y. O ângulo não é só x. Se ele não é só x, eu vou usar o quê? Regra da cadeia. Então, a derivada da função trigonométrica, quem é a derivada do seno? Cosseno. Vezes a derivada do ângulo. O ângulo é uma multiplicação. Então, no ângulo, eu vou usar o quê? Regra do produto. Está aqui, ó. Tá? Fazendo a regra do produto. Ó. O cosseno continua aqui, não mexo mais nele. Vezes. Aí tem, ó. Quem é a derivada de x com relação a x? Está 1 aqui, ó. Então fica 1 vezes y. Mais x que multiplica. Quem é a derivada de y com relação a x?
vai dar só quem? Y'. E está aí descrita a equação. Vamos lá na terceira. 1 dividido por x² mais y. E é uma fração. Se é uma fração, regra do quociente. Quer que exija a regra do quociente? Deriva o numerador vezes denominador. Menos, repete o numerador vezes derivada do denominador. Tudo isso dividido pelo que está no denominador ao quadrado. Tá? Sendo assim, ó, nas contas. Quem é a derivada de 1? 1 é constante, derivada de constante é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa, menos 1, que multiplica quem? Quem é a derivada de x² com relação a x? 2x. Quem é a derivada de y com relação a x? Y'. Tudo isso dividido por x² mais y. Essa daqui é elevada ao quadrado. Resolva as contas, vocês vão achar quem? Menos, tá? Colocou menos fora. Fica aqui essa expressão. Vamos para outra. Na última, que é a direita da igualdade. Quem é a derivada da tangente de x² mais y²? É só tangente, ó. Não tem grau. Então, derivada da tangente é quem? Secante ao quadrado. Tá aqui, ó. E aí, vezes derivada do que está no ângulo. Quem é a derivada do que está no ângulo? Derivada de x³ mais y². De novo, ó. Repete a expressão secante ao quadrado, vezes quem é a derivada de x²? 3 vezes x². Tá aqui. Mais quem é a derivada de y² com relação a x? 4 vezes y³ vezes y'. Tá aqui, ó. Então, ó, fiz o produtório. Logo, eu vou pegar toda a parte da expressão que eu calculei e colocar aqui, ó. Coloquei ele na conta. Todos os resultados, cada um dos resultados eu coloquei todo mundo aqui, ó. E aí eu vou fazer nesse ponto, ó, desse passo para baixo, apenas a operação com sinais. Fiz. Como ele pede para determinar quem é o y', então todo mundo que tem y', eu vou deixar à esquerda da igualdade. Tá aqui, ó, todo mundo que tem y', ó. 12 vezes x² vezes y². Quem é o outro? X vezes cosseno de xy. Quem é o outro? E, ó, 1 dividido por x² mais y, isso aqui é elevado ao quadrado. Tá aqui, ó. Quem é o outro? Do outro lado da igualdade tem, ó. 4 vezes y³ vezes secante ao quadrado. Tá aqui, ó. Como eu passei para o outro lado da igualdade, eu mudei o sinal. Tudo isso aqui é igual? Então, quem não tem y' multiplicando, vai para a direita da igualdade. Então, vai ficar, ó, o menos, tá vendo? Fica aqui. Quando eu pegar todo mundo que está multiplicando y', passar para o outro lado da igualdade dividindo, vocês ficam com essa coisa belíssima que está aqui, ó. Olha que coisa linda! Tá? Só é grande para assustar vocês, ó. Vocês não se assustam mais com o bicho-papão, com história de lobisomem, com nada. Então eu faço a derivada da assombração, que é a derivada implícita. Tá certo? Então, ó, essa daí, pessoal, é a única que vocês vão ter que realmente treinar. Tá? Eu coloquei logo essa para descascar, abre aspas. Não é porque eu queria assustar vocês, não. É porque ela junta um monte de informações. Aí você vai vendo que eu vou fazendo cada passo escaladamente. Eu não faço tudo de uma vez. Eu vou fazendo de um por um, devagarinho. Depois junto toda a informação. Tá? Vocês vejam que a derivada em si, ó, a derivada, depois que eu fiz as 4 etapas, a derivada, ela se encerrou, ó, quando eu alinhei os termos. Só que para a gente é preciso determinar quem? O y'. E a y' não é mais questão de derivar. É questão de ajustar as contas. Tá certo? Veja. A parte que vocês aprenderam, a parte nova, é até aqui, ó. Derivar. Depois de sair para determinar o y', é o quê? Somente ajuste de contas.
Ah, professor, mas isso aí é muito difícil, isso aí a gente não usa para nada. Já, já, tá? Nas próximas aulas, eu vou mostrar a vocês que a gente usa pra caramba derivada. Principalmente vocês que fazem engenharia. Essa parte de derivada é extremamente utilizada por vocês. Então não adianta chorar. Vocês vão usar. Então é bom aprender. Tá? Derivada de função inversa. Função inversa, pessoal, só para deixar claro aí. Tá bom? É aquela função que você consegue reverter o processo. A gente já falou sobre ela. Então, sempre que você consegue reverter o processo, você tem a chamada função inversa. Por exemplo, se você sai de casa com um valor e volta com outro, você consegue reverter para saber o que foi que aconteceu com os gastos? Sim, eu consigo saber exatamente onde eu gastei. Tá bom? Esse é só o ponto. Tá certo? Então aqui, ó, essa é a explicação de função inversa. E aí, para a explicação de função inversa, você diz o seguinte, ó, tá? Decora essa, ó, nessa definição, decora essa informação de A e B. Se f é uma função real, a gente diz que uma função g é a inversa da função f, que a gente denota, ó, por aquele f de potência menos 1, se f aplicado, ó, se você pega g, a expressão de g e aplica em f, você volta a ter o resultado inicial da sua conta. Ou, se você pegar, ó, a função f, aplicar ela na função g, você volta a ter o resultado inicial da sua conta. Tá? Aqui um exemplo básico. Imagina a função, ó, dada f de x é igual a 3 vezes x ao quadrado mais 2. Aí imagina que você tem um resultado aqui. E você quer saber qual foi o valor que você aplicou. Como é que você faz? Fácil. Reorganiza os termos. E na hora que você reorganiza, você fica com x menos 2 dividido por 3. Será que isso é verdade? Imagina que esse f de x aqui, ó, esse f de x fosse y. Tá bom? E aí você pega, ó, o 2 que está somando passa para o outro lado da igualdade. Então, em vez de somar, ele subtrai. Então, fica y menos 2. E aí tem 3 vezes x. Pega o 3 e passa para o outro lado, dividindo. Então, fica y menos 2 dividido por quanto? Por 3. É essa expressão que a gente tem aqui. Tá bom? É a expressão que a gente tem aqui. Ah, professor, mas o senhor botou f de menos 1 de x e aqui era um y. Não, isso aqui é só para dizer o valor que eu estou aplicando. Ó. Essa é a variável. É só isso. Poderia deixar y? Posso. Tá? Não tem problema. E aí a derivada, como é que ele faz? Ó? Ele faz uma coisa tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil. Eu vou falar um monte de vezes isso para torrar o saco de vocês, tá bom? Mas tão difícil, mas tão difícil, tão difícil, difícil, é difícil, difícil que vocês não conseguem resolver, tá? Para chegar nessa expressão. Seja, tá? Que é a derivada da função inversa. Se uma função f é diferenciável, admite inversa, tá? E se a derivada dele, ó, da função f, aplicada com a função inversa é diferente de zero, então a sua função, a derivada da função inversa é dada por quem? 1 dividido pela derivada da função. Tá? Vou gastar agora 60 minutos, tá? Mais conhecido como 1 hora, para mostrar isso aqui. E eu vou fazer questão de mostrar a vocês isso aqui. Tá? Isso aqui é um teorema. Eu estou aplicando ele num ponto. Ó, esse C é um ponto, um número real. Quando eu digo um ponto, é um número que está fixado. Tá bom? Se eu quiser, em vez de marcar um ponto, deixar para qualquer valor, professor, o que é que eu faço? Faço. Trocar C por X. Ó. Então você troca, ó, o teorema 6.17 pelo corolário. Tá bom? Agora eu vou mostrar a vocês. Olha como é difícil isso aí. Então tá lá. Eu tenho duas opções. A primeira, que é f, tá?
de G de X. Eu vou botar X, porque é o que interessa a gente. Isso aqui volta a ser X, tá? Ou tem essa daqui, ó. G de F de X ser igual a X. Então, uma função, tá, composta com a sua inversa volta a dar o valor inicial. Se você pegar aquela função que a gente tinha, ó, f de x igual 3 vezes x mais 2. Aí eu digo, ó, eu não sei quem é o valor de x não, mas sei que em um dos resultados a resposta deu, sei lá, 8, digamos. Quem foi o valor de x que eu coloquei na conta? Ah, você faz, se é 8, ó. Olha o que a gente faz para você ver que a gente trabalha com função inversa pra caramba. Ah, então dá 8 é igual a 3 vezes x menos 2. Então você tem que ficar 8 menos 2 igual a 3 vezes x. Trocar os dois de lado ao mesmo tempo não muda assim não. Então fica 3 vezes x é igual a 8 menos 2. Ou seja, x é igual a 6 dividido por 3. Isso aqui dá 2. Nossa, que difícil, né? Nossa. E se em vez de 8, professor, fosse 11? Ora, eu troco o 8 aqui por 11. 11, 11, 11. Aqui em vez de 6, ficaria 9. Em vez de 2, ficava 3. E se eu trocasse por outro número? Então não é mais fácil. Eu já entendi, ó, que no final eu vou pegar, ó, o x vai ser o número, ó, a minha resposta que é y, menos 2 dividido por 3. Pronto. Você já faz isso de função inversa e nem se percebe isso. Você trabalha com isso aqui até abusar. Beleza? Pronto, vou apagar aqui. Então, ótimo. Já sei que é a minha expressão. E aí agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem é a derivada da função f de g de x? Então, a derivada dela tem que ser exatamente, ó, isso aqui é a derivada com relação a x. Vou deixar bem claro aqui embaixo. Então, isso aqui tem que ser exatamente igual a quem? A derivada de x com relação a x. Como eu tenho uma função composta, ó, função composta me diz que eu tenho regra da cadeia. Então, f' de g de x, tá? Isso aqui vezes a derivada da função g de x tem que ser exatamente igual a... Quem é a derivada de x com relação a x? Derivada da função identidade, que dá quanto? Dá 1. Se eu quero achar g de x, eu passo para o outro lado. Então, a derivada de g é igual a 1 dividido pela derivada de f g de x. Tá vendo como é difícil? É difícil demais, homem. Eu tô com medo de vocês não conseguirem ver isso aí. Eu tô até com medo. Tá? Vamos voltar lá para a apostila. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão memorizar isso aí. Tá certo? Essa parte que eu falei até agora. Tá? Regra da cadeia. Derivada de função implícita. Tá bom? Esse joguinho aí de função inversa. A derivada que você vê que é só uma expressãozinha. Que tá aí, tá? Aquela história de incremento e diferencial, vocês dão uma olhada também. Deixa eu voltar para mim, tá? Vocês dão uma olhada nisso aí. Tentem memorizar aquilo que vocês puderem. Uma dica que eu dou, pessoal, é treinem peguem alguma, eu vou até passar listas para vocês irem treinando, tá bom? Então, vão fazendo.
Vão treinando para vocês verem. Não é difícil, ela é só chata. Se você conseguir memorizar os padrões, então você consegue resolver. O problema é se você começar a dizer ela é difícil e não treinar, aí não ajuda. Tá bom? Vocês vão treinando, vão se organizando para isso aí. Tá bom? E na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto que vocês veem que é mais um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu só vou reajustando aquela ideia inicial que a gente aprendeu, tá? De derivada. Derivada implícita, eu não mudei nada. Eu só ajustei a forma da conta. Mas eu não mudei a forma de derivada. Só ajustei a conta. Eu não trabalhei com limite. Então já deixei a forma escrita de uma maneira mais simples da gente calcular. Tá certo? Então, vão lá. Dê uma lida, tá? Façam listas, ou que eu tenha passado, ou que vocês encontram na internet, tá bom? E vão treinando. Não acumulem o assunto. Beleza? Então é isso. Se eu não tenho mais nada do que falar, meu nome é Fui!